Pela primeira vez na história, os dois estados mais poderosos do Brasil estão perdendo gente. O Rio de Janeiro e São Paulo, que por décadas foram o sonho de quem buscava uma vida melhor, agora são sinônimo de fuga, violência, custo de vida, trânsito, solidão. Um retrato de duas metrópoles que cansaram seus próprios habitantes. Mas o que aconteceu com o coração econômico e cultural do país? Por que tanta gente está desistindo de viver onde tudo acontece? E o que está levando cidades como Joinville, Goiânia e Itajaí a virarem o novo destino dos brasileiros? Hoje, nós vamos descobrir o lado sombrio do Rio e de São Paulo. As capitais que antes simbolizavam o futuro, mas agora estão sendo deixadas para trás. Número 1. O sonho que construiu duas metrópoles. Durante décadas, o Rio de Janeiro e São Paulo foram mais do que cidades. Elas eram o símbolo do sucesso, o retrato vivo do progresso e da modernidade brasileira. No imaginário coletivo, morar nessas capitais era como alcançar o topo da escada social. Quem chegava nelas acreditava ter vencido o destino. O Rio era o cenário dos sonhos. Uma cidade abençoada pela natureza, moldada entre o mar e a montanha, onde a vida parecia mais leve e o horizonte infinito. Nos anos dourados, Copacabana era o centro do mundo tropical. As calçadas de pedras portuguesas desenhavam histórias de glamour, música e liberdade. Era o tempo dos grandes cassinos, dos desfiles na Atlântica, da bossa nova e da promessa de uma vida elegante sob o sol. O Rio de Janeiro era mais do que uma capital. Era o coração cultural do país, a vitrine de um Brasil que queria brilhar. São Paulo, por outro lado, era o oposto complementar. Se o Rio vendia a imagem da beleza, São Paulo vendia a ideia da conquista. Era a cidade do trabalho, do dinheiro, da pressa e das oportunidades infinitas. Desde o início do século XX, imigrantes italianos, japoneses, árabes e nordestinos chegaram atraídos pela promessa de ascensão. As fábricas rugiam em bairros como Brás e Moca. O cheiro de ferro e café se misturava ao som das sirenes das indústrias. E no coração financeiro da cidade, a Avenida Paulista se transformava em um símbolo de poder. Foi ali que a crença se consolidou. Quem quer vencer, vem pra cá. Essa frase, repetida por gerações, virou quase um mantra nacional. Durante o século XX, milhões de brasileiros migraram para o Sudeste, acreditando que ali existia uma escada para o futuro. As duas cidades se tornaram polos de esperança. O Rio abrigava artistas, intelectuais e sonhadores. São Paulo acolhia trabalhadores, executivos e empreendedores. Enquanto um vendia poesia, o outro vendia progresso. No auge de seu crescimento, o Rio era palco das maiores festas do mundo. O carnaval unia as classes nas arquibancadas e nas ruas, e o samba ecoava como trilha sonora de uma nação confiante. A praia era o ponto de encontro democrático, onde o pedreiro e o diplomata podiam dividir o mesmo espaço diante do mar. Já São Paulo florescia em concreto. O metrô, os arranha-céus, os bancos, as universidades e as indústrias faziam da capital paulista a locomotiva econômica do país. Essas cidades definiram o que o Brasil queria ser. Mas à medida que as décadas passavam, o brilho começou a ofuscar. O sucesso trouxe uma multidão, e a multidão, seus próprios problemas. O trânsito se tornou parte da paisagem. A pressa virou rotina. A desigualdade cresceu na mesma velocidade que os prédios. Enquanto novos bairros luxuosos surgiam, outros mergulhavam no abandono. A beleza do Rio passou a conviver com a violência e o medo. São Paulo, antes símbolo da prosperidade, virou um labirinto de estresse e poluição. O que antes era o destino de quem queria vencer, agora se tornou o ponto de partida de quem quer escapar. E foi assim que o sonho começou a rachar. Número 2. O êxodo invisível e as cidades que cansam. Durante décadas, as estradas do Brasil apontaram sempre para o mesmo destino. O fluxo era de entrada, não de saída. O Rio de Janeiro e São Paulo recebiam gente de todo o país, nordestinos em busca de trabalho, mineiros atrás de estudo, sulistas em busca de oportunidade. As duas metrópoles eram o farol da esperança.
O retrato vivo de um país que acreditava no progresso. Mas esse farol começou a se apagar. Hoje, o movimento se inverteu. Pela primeira vez na história, essas cidades começaram a perder seus próprios filhos. Entre 2017 e 2022, o censo do IBGE revelou um dado histórico. O Rio de Janeiro teve o pior saldo migratório do Brasil, com mais de 165 mil pessoas deixando o estado. São Paulo, logo atrás, perdeu quase 90 mil habitantes. Foi a primeira vez que o maior centro econômico do país viu mais gente ir embora do que chegar. Um marco silencioso, mas profundo. O motivo? Uma combinação de esgotamento, custo e medo. Viver nessas metrópoles já não é sinônimo de sucesso. É sinônimo de sobrevivência. A rotina que um dia simbolizou ascensão se transformou em peso. O que antes era sonho virou fardo. Nas ruas apressadas das capitais, o cotidiano se parece cada vez mais com uma maratona invisível. Milhares de pessoas acordam antes do sol, enfrentam filas, trânsito e longas jornadas, apenas para voltar para casa à noite, exaustas. O trânsito, que deveria ser um caminho, virou um cárcere. São horas perdidas todos os dias. Um ciclo que se repete entre casa, trabalho e exaustão. A pressa virou um estilo de vida, e o descanso, um luxo inalcançável. O custo para permanecer nessas cidades é cada vez mais alto, e não apenas em dinheiro. O aluguel, a conta de luz, o transporte, o supermercado, o condomínio. Tudo pesa, mas o que mais custa é a energia emocional. Viver nessas capitais exige uma força invisível, a força de suportar o medo, o barulho e a sensação constante de estar atrasado. Em São Paulo, um apartamento modesto em um bairro médio já consome mais da metade da renda de um trabalhador. Já no Rio, muitos pagam caro por espaços pequenos e inseguros, onde o som das buzinas se mistura ao eco distante de tiros. O transporte público é caro, demorado e imprevisível. A poluição, o caos do trânsito e o medo de sair à noite completam o retrato de uma vida que cansa. E esse cansaço não é apenas físico, ele é mental. O burnout urbano virou uma epidemia silenciosa. Milhares vivem exaustos, isolados, tentando sustentar uma rotina que cobra cada vez mais e devolve cada vez menos. Trabalha-se o dia todo para pagar um aluguel, compra-se um carro para ficar preso no trânsito e paga-se por segurança porque o medo mora do lado de fora. O sucesso parece sempre distante, mesmo para quem se esforça. No Rio de Janeiro, o colapso da segurança transformou a rotina em sobrevivência. Em muitos bairros, o som do tiroteio substituiu o canto dos pássaros. O contraste é brutal. De um lado, condomínios de luxo com vista para o mar. Do outro, comunidades abandonadas, onde o Estado só aparece quando é tarde demais. Crianças aprendem cedo o que é se jogar no chão quando ouvem disparos, motoristas dirigem com os vidros erguidos e o olhar tenso no retrovisor. A cidade mais bonita do país vive sob o peso do medo. Em São Paulo, o inimigo é outro: a solidão. A metrópole que nunca dorme é também a que mais isola. Milhares de pessoas vivem cercadas por multidões, mas se sentem sozinhas. O ritmo acelerado, a competitividade e a pressão constante criaram uma geração de jovens cansados que acordam cedo, trabalham até tarde e dormem com a sensação de que não viveram o próprio dia. A chamada vida de metrô, acordar, correr, voltar e repetir, se tornou a metáfora perfeita de uma cidade que engole seus habitantes. Nas ruas, a desigualdade agora é impossível de ignorar. O número de pessoas vivendo em situação de rua cresce a cada ano. Sob viadutos, em praças e nas portas de lojas, famílias inteiras montam barracas improvisadas enquanto o frio da madrugada corta o concreto. São Paulo já ultrapassou 50 mil pessoas sem moradia fixa e o Rio segue a mesma trilha. É o retrato de um colapso social em plena capital da riqueza. Enquanto helicópteros sobrevoam mansões nos bairros nobres, cortiços e tendas se multiplicam nas sombras da cidade. Número 3.
A fuga para o sul e para o interior. O novo sonho brasileiro. Enquanto o Rio de Janeiro e São Paulo lutam para reter seus moradores, o mapa do Brasil começa a se redesenhar. As estradas que antes levavam multidões para o sudeste, agora seguem o caminho inverso. O fluxo mudou. Pela primeira vez em décadas, o sonho brasileiro deixou de apontar para o eixo Rio-São Paulo e passou a mirar o sul e o interior. Os dados do censo do IBGE de 2017 a 2022 confirmam o que já se vê nas ruas e nos anúncios de mudança. Santa Catarina se tornou o principal destino dos migrantes internos do país. O estado recebeu mais de 354 mil pessoas em 5 anos, liderando o saldo migratório positivo em todo o Brasil. Logo atrás vem Goiás, com 186 mil novos moradores, seguido por Mato Grosso e Espírito Santo. Segundo o portal G1, a maioria dos novos moradores de Santa Catarina vem de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas também há uma onda crescente de mineiros e baianos que decidiram recomeçar ali. As razões se repetem em cada relato: segurança pública, qualidade de vida, custo de vida equilibrado e oportunidades de emprego. Para você ter uma ideia, o estado registrou o menor índice de desemprego do país ano passado, cerca de 3,5%, segundo o IBGE. Além disso, Santa Catarina também é um dos estados com maior renda média e melhor infraestrutura rodoviária e portuária do país, conforme a Isto é Dinheiro, que definiu Santa Catarina como o novo polo do equilíbrio brasileiro. Enquanto as grandes capitais do Sudeste se tornaram sinônimo de pressa e insegurança, Santa Catarina conseguiu algo raro: crescer sem perder o senso de comunidade. Cidades como Joinville, Florianópolis, Itajaí e Chapecó representam esse novo modelo de vida. Joinville, maior cidade do estado, se transformou em um polo industrial e tecnológico, com forte presença de startups, universidades e uma malha urbana planejada. Florianópolis, por sua vez, se consolidou como o Vale do Silício brasileiro, atraindo empreendedores, nômades digitais e profissionais de tecnologia que trocam o estresse paulistano pela vista do mar. Itajaí, com seu porto moderno, tornou-se o coração logístico do Sul, enquanto Balneário Camboriú concentra investimentos imobiliários e infraestrutura comparável à de grandes cidades internacionais. Mas o segredo catarinense não está apenas na economia, está no cotidiano, no ritmo. Nas ruas mais limpas, no trânsito mais calmo, nas escolas bem avaliadas e na sensação de segurança que, para muitos, parece ter se perdido no resto do país. De acordo com uma pesquisa da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o estado tem o maior índice de satisfação com a vida entre todos os brasileiros. Esse novo fluxo migratório, que antes era apenas econômico, tornou-se também emocional. As pessoas não estão apenas trocando de endereço, estão trocando de estilo de vida. Deixam para trás o barulho, o medo e a pressa. Buscam algo que as metrópoles já não conseguem oferecer: tempo, silêncio e pertencimento. É uma virada de mentalidade coletiva. Durante décadas, fomos ensinados a acreditar que o sucesso morava nas grandes capitais, que vencer na vida significava suportar o caos urbano e pagar caro pela sobrevivência. Mas agora, uma nova geração começa a romper com essa lógica. As pessoas não querem mais vencer a qualquer preço, querem viver. Trocam apartamentos de 30 metros por casas com quintal, o som do trânsito pelo barulho do vento, a pressa pela rotina equilibrada. O que antes era chamado de vida pacata, agora é o novo luxo brasileiro. Contudo, essa fuga ainda é seletiva. A maioria dos que conseguem recomeçar longe do Sudeste pertence à classe média, com renda suficiente para se reinventar em outro estado. Já os mais pobres permanecem presos à engrenagem das capitais, sustentando o sistema que os consome. É o retrato de um país dividido não apenas por renda, mas por liberdade de escolha. Número 4. Reinvenção ou declínio. As grandes capitais brasileiras vivem um momento de encruzilhada. Durante décadas, o Rio de Janeiro e São Paulo foram o coração pulsante do país, lugares que moldaram a economia, a cultura e até o modo de pensar do brasileiro. Mas esse coração já não bate com o mesmo vigor. Agora pulsa mais devagar,
mais cansado, mais incerto sobre o próprio futuro. Depois de tanto tempo atraindo milhões de pessoas, essas metrópoles tentam se reinventar. Surgem projetos de revitalização urbana, programas culturais, planos de tecnologia e ideias de cidades mais verdes e humanas. São Paulo tenta consolidar sua imagem de hub global de inovação e sustentabilidade, apostando no crescimento das startups e na força de suas universidades. O Rio, por sua vez, tenta reencontrar o brilho perdido apoiando-se em sua vocação natural: cultura, turismo e eventos que movimentam a economia e criam uma sensação, mesmo que frágil, de renascimento. Mas a verdade é que, por trás dessas vitrines de progresso, ainda existem feridas profundas. O que desgasta essas cidades não é a falta de ideias, é a incapacidade de transformá-las em realidade. Projetos ambiciosos surgem a cada ciclo eleitoral, mas são interrompidos pela corrupção, pela burocracia e pela falta de continuidade. Obras começam e não terminam. Orçamentos evaporam. E as soluções que poderiam mudar a vida de milhões ficam presas em disputas políticas que ignoram o cidadão comum. Enquanto isso, a população segue enfrentando um cotidiano exaustivo. A cidade que prometia oportunidades agora entrega filas intermináveis, transporte precário, escolas sucateadas e ruas que desmoronam ao primeiro sinal de chuva são sintomas de um modelo urbano que parece ter chegado ao seu limite estrutural. Um modelo baseado em deslocamentos longos, concentração de renda e uma desigualdade que se materializa quarteirão por quarteirão. E o mais interessante, ou preocupante, é que o Brasil não está sozinho nesse colapso silencioso. Lá fora, o mesmo fenômeno se repete. Grandes metrópoles globais enfrentam exatamente as mesmas dores, como se o mundo estivesse testemunhando o fim de uma era urbana. Nova York e Londres, por exemplo, viram sua população encolher pela primeira vez em décadas após a pandemia. O trabalho remoto revelou que milhões de pessoas estavam presas em cidades caríssimas não por escolha, mas por obrigação profissional. Quando essa obrigação desapareceu, elas foram embora. Apartamentos antes disputados ficaram vazios, escritórios perderam metade dos trabalhadores e bairros inteiros mudaram de ritmo. A imagem de Manhattan com ruas vazias, algo impensável antes de 2020, virou símbolo do esgotamento das megacidades. E não foi apenas a pandemia. O custo de vida, a carga mental, o excesso de densidade e a competição cotidiana estavam empurrando as pessoas para fora muito antes disso. A pandemia apenas acelerou o que já era inevitável. Em Berlim e Lisboa, o processo segue outro caminho, mas o resultado é o mesmo: gentrificação extrema, expulsão de moradores locais, bairros que viram vitrines de Airbnb e estrangeiros, enquanto nativos são empurrados cada vez mais para longe. O centro vira palco, mas perde seu público. Cidades vibrantes, cheias de identidade, passam por uma espécie de erosão cultural provocada por altos preços e políticas urbanas incapazes de equilibrar interesses. Barcelona, exausta de décadas de turismo intenso, precisou criar zonas restritas ao turismo para tentar recuperar a cidade para quem mora nela. O centro histórico virou um campo de batalha simbólico, onde o direito dos moradores de existir disputa espaço com a pressão econômica de um turismo que nunca dorme. E quando olhamos para esse cenário global, fica evidente que o Rio e São Paulo não vivem crises isoladas. Vivem o reflexo de um fenômeno maior: o fim do modelo metropolitano tradicional. Um modelo construído ao longo do século XX, baseado em concentração de riqueza, progresso industrial, proximidade física e aglomeração como sinônimo de produtividade. Mas o século XXI mudou as regras do jogo. O trabalho remoto rompeu a geografia. A tecnologia reduziu a vantagem das capitais. O custo de vida se tornou insustentável. E a noção de sucesso começou a migrar para cidades menores, mais baratas e mais humanas. Esse movimento não é uma tendência passageira, é uma reorganização estrutural da sociedade. Hoje, no Brasil, cidades médias florescem como nunca. Lugares que antes eram apenas pontos no mapa, agora se transformam em polos de desenvolvimento,
atraindo jovens, famílias e empresas. O interior ganha força, o litoral se valoriza, regiões que antes eram periféricas agora disputam talentos com as capitais. Enquanto isso, Rio e São Paulo tentam reter moradores que, pela primeira vez em décadas, têm a opção real de ir embora e manter seu padrão de vida, ou até melhorá-lo. E é aí que o dilema se intensifica. As duas maiores cidades do país, que sempre foram sinônimo de oportunidade, agora precisam convencer seus moradores de que ainda valem o esforço. Precisam provar que conseguem entregar segurança, mobilidade, qualidade de vida e futuro. Precisam mostrar que são capazes de se reinventar de verdade, e não apenas no discurso. Porque se não fizerem isso, o esvaziamento pode se tornar irreversível. Basta observar o que aconteceu em Detroit nas últimas décadas, ou em algumas regiões industriais da Europa. Quando a classe média vai embora, quando as empresas migram, quando os jovens desertam, a decadência se instala em silêncio. Primeiro nos números, depois nas ruas. Por fim, na própria identidade da cidade. O Rio e São Paulo ainda não chegaram a esse ponto, mas caminham perigosamente perto dele. Essas metrópoles ainda podem se salvar, mas o tempo está correndo. No fim, o que vemos é um ciclo global que conecta Manhattan às marginais de São Paulo. Todas enfrentam as mesmas perguntas: como manter moradores? Como garantir qualidade de vida? Como impedir que a cidade vire um produto e não um lar? Como adaptar um modelo urbano criado para um mundo analógico em uma realidade digital? E, acima de tudo, como transformar as capitais sem sacrificar quem vive nelas? Porque, enquanto o mundo redefine suas cidades, Rio e São Paulo precisam decidir se vão liderar essa transformação, ou se vão entrar para a estatística das metrópoles que ficaram para trás.